Fala, meu queridíssimo público Pichocast, que honra ter vocês aqui novamente, né, para mais um episódio e, claro, com mais um convidado especial. Antes de começar, vou apresentar os nossos parceiros, são três, hein? Prime Time Store, MP da Barbearia, ou Barbearia do MP, e também a LSM Corretora. As três estão no Instagram. A @ da LSM Corretora é _LSM Corretora. Por lá você pode conseguir qualquer seguro que quiser, seja de automóvel, seja seguro de vida. A barbearia do MP está com a @ MP da Barbearia. É uma barbearia localizada em Belo Horizonte. E lá você pode dar um grau no seu cabelo, na sua barba. Pode ter certeza que você vai ficar muito satisfeito com o serviço. E a Prime Time Store, né? Nossa primeira parceira, ela que serve aí a quantidade boa que você quiser de produtos esportivos, né? E chega rapidinho na sua casa, garanto para vocês. E muito obrigado também a todos que estão ajudando o Pichotada Cash a se sustentar. A gente que começou pequenininho, agora devagar a gente está crescendo, graças a Deus, e a vocês também. Agora a gente está com imagens também, né? E agora eu estou com um convidado super especial, o Igor Monte, ele que é do Vozão Cash, um podcast estourado aí para a torcida do Ceará, voltado para conteúdos do Vozão. E eu dou aqui as minhas boas-vindas para ele. Muito bem-vindo, Igor Monte. Que honra ter você por aqui, meu amigo. Muito obrigado, Caio. Agradecer mais uma oportunidade de estar aqui, a toda a audiência do Pichotada Cast. Agradecer os parceiros do canal, né? Porque sem os nossos parceiros a gente não consegue seguir a caminhada no passo que a gente quer. E a gente está aqui para falar de futebol, né? O que você quiser falar, o que você quiser saber sobre o Ceará e sobre o Vozão Cast, sobre esse projeto que eu faço parte, estou aqui à disposição para falar e esclarecer tudo sobre isso. Perfeito. Eu queria saber primeiro sobre o Vozão Cash, né? Que no YouTube tem aí mais de 40 mil inscritos. Já é um canal consolidado, né? A gente pode dizer assim. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa história do Vozão Cash, como surgiu, se era a ideia mesmo de estar gravando somente esse tipo de conteúdo. Enfim, conta um pouquinho pra gente. Cara, o Vozão Cast ele surgiu, se eu não me engano, em 2019. 2019 não, finalzinho de 2018, com uma formação inicial de outros integrantes. Eu acabei entrando em 2020. E, assim, começou a ideia de uma galera que não tinha conteúdo voltado para a mídia do Ceará, a mídia independente do Ceará. Não, na época não existia quem produzisse esse tipo de conteúdo. Não existia podcast da torcida do Ceará ainda. Então, o Zoncast foi o primeiro. Existia um outro lá atrás, mas não era considerado como podcast porque era vinculado a uma rádio, então meio que não era exatamente um podcast no seu formato puro sangue, né? Uhum. E surgiu lá com o Yuri, o Paulo Tailan, que é conhecido como Cavalinho do Ceará no Twitter, o Alan de Paula e o Arthur Aguiar. Hoje a bancada é muito maior do que isso. Hoje a gente tem um projeto já bem sustentável, um canal com inscritos com recorrência de assinaturas. Esse é um projeto que só cresce desde então, desde 2020, desde 2019, quando eu entrei, é um projeto assim, que só cresce. Que legal. Então você não idealizou, né, o Vozão Não, Cash? não fundei, mas eu Entendi. participei ativamente da estruturação financeira que Sim. teve em final de 2019. Em 2020 a gente conseguiu a criação do CNPJ e da vinculação à Associação dos Cronistas aqui do Ceará. Bacana. A gente tem um certificado como veículo de comunicação da PCDEC. Então, assim, são conquistas que a gente foi conquistando ao longo do tempo. E hoje, acho que recentemente a gente fez aí coberturas em loco no estádio, de acompanhar a entrevista coletiva, essas coisas. Isso que eu ia te perguntar, essa questão de acompanhar o Ceará no estádio, acompanhar um pouquinho mais de perto nesse dia a dia do clube. Começou quando? Ainda em 2019 ou foi um pouquinho depois disso? Porque entrou a pandemia também, né? Foi um pouquinho depois, assim, eu acho que a gente conseguiu ter acesso a coletiva, essas coisas nesse ano. Mas a gente é veículo de comunicação desde 2020. É porque a gente teve alguns problemas com
Assim, não vale a pena citar o nome do cidadão aqui, mas a gente teve alguns problemas com o antigo gerente de comunicação do Ceará, que não gostava da gente, não facilitava de forma alguma, colocou todos os impeditivos para a gente não participar de coletiva, e ainda mais sendo remoto, que era só a pessoa pegar um áudio, gravar um áudio perguntando para o entrevistado, ele não deixava isso de jeito nenhum, a gente só tinha acesso às informações que eles colocavam lá, tipo, dia de jogo, dia de entrevista, essas coisas, mas a gente não participava. Caramba. Mais uma dificuldade de não só se criar, mas se sustentar uma mídia independente de clube, né? Engraçado que um dos desafios pode ser o próprio clube, né? Por conta de pessoas que estão lá dentro. Eu escuto muito isso, você não é a primeira pessoa, e é uma realidade triste, né? Cara, pra você ter uma ideia, a gente pode, juridicamente, e pelo regramento do clube, a gente pode cobrir o Fortaleza e não pode cobrir o Ceará. Que isso? Hoje o Fortaleza, os requisitos dele a gente cumpriu tudinho. A gente pode muito bem, se fosse o caso, como não é o caso, que a gente cobre exclusivamente o Ceará, a gente poderia fazer a cobertura do rival tranquilamente. E a gente tem todos os requisitos que o rival coloca, mas o nosso clube, infelizmente, ele ainda é um pouco fechado para isso. Muito por conta do atual presidente, que não está imune a críticas de forma alguma. Ah, com certeza. É um outro desafio também, né? Essa questão de tentar, porque apesar desse problema, eu tenho certeza que vocês do Vozãocast tentam ao máximo ter uma boa relação com quem está dentro do clube. Afinal de contas, para vocês é ainda melhor ter ali uma proximidade. Por outro lado, tem essa questão também jornalística, né? De buscar ser crítico quando se deve e, enfim, separar isso é muito desafiador, né? Hoje a gente tem um contato com o atual presidente do Ceará, tanto eu quanto outros integrantes da equipe. Tem contato direto com o presidente. Só que é aquele negócio, a gente tem contato com ele, mas para a gente entrar no clube já é uma outra dificuldade, as coisas já não ficam tão fáceis assim. Então, assim, a gente tem, numa mão vai aqui, a outra mão tira, uma mão dá, a outra mão tira. Sim. O atual presidente é o Robson de Castro, né? Isso. Bom, inevitavelmente eu vou tocar aqui com você a respeito... Na ferida, né? Na ferida, não tem jeito. A respeito do atual momento do Ceará, né? Bom, eu acompanhei de perto aí tanto a ascensão do Ceará, né? Na própria temporada de 2022, a expectativa foi bem diferente no início, né? Com a melhor campanha da história da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time também iniciando bem o Brasileirão, lembro bem daquele jogo em cima que o Ceará ganhou em cima do Palmeiras, lá no Allianz, né? Muita gente ali despertou ainda mais os olhares para o Ceará. E aí, de fora, ficou muita impressão que com a saída do Dorival a coisa desandou, mas os resultados já não estavam acontecendo muito com ele, né? Mas assim, a gente teve um Ceará em Bragantino aí que foi bizonho, na mão do Dorival, que foi horrível. Acho que foi 3-0 pro Bragantino aqui no Castelão. Foi assim, uma derrota muito, muito ruim mesmo. Um jogo muito ruim. Sim. Então, só reforça isso que eu falei, né? Que eu tive essa impressão que antes do Dorival cair, já estava ocorrendo essa queda de rendimento do Ceará, né? E aí, de repente, veio o Marquinhos Santos, que, bom, até conseguiu andar um pouquinho na Copa Sul-Americana, mas acabou caindo, veio o clássico contra o Fortaleza, enfim. A coisa desandou de vez para ele. E a chegada do Lútico, acho que foi a mais polêmica, né? O primeiro trabalho dele na carreira, logo no Ceará, logo na situação que estava. E aí, enfim, ficou escancarado tudo de ruim que já se encontrava lá dentro. Não só o trabalho do Lúcio, mas que já se encontrava. Qual é o tamanho da influência da diretoria nessa queda do Ceará? 200%. Muito. E assim, a gente tem que começar... O rebaixamento do Ceará, ele não está escrito agora. Ele está escrito desde do primeiro ano de Série A dele. Em 2018, o Ceará fez uma campanha... O que o Fortaleza fez agora melhor em 2022, conseguiu vaga para a Libertadores, o Ceará fez em 2018. Quando passou um turno inteiro na zona de rebaixamento. Não chegou a ser lanterna,
Mas fez uma campanha de pré-Libertadores no segundo turno. A diferença é que nos primeiros jogos não teve pontuação suficiente. E escapou na penúltima rodada contra o Atlético Paranaense. Em 2019 tinha um Cruzeiro. O Ceará ia cair se não fosse o Cruzeiro. Tinham times piores para cair. E esse ano, o Ceará foi o Cruzeiro. Ele só não atrasou salário, mas tudo que você imaginar que time rebaixado fez, o bingo, como tem um comentarista aqui no Ceará que fala que é o bingo do rebaixamento, o Ceará só não marcou o atraso de salário, mas todo o resto, o Ceará cumpriu a risca em 2022 aquilo que estava proposto para ser rebaixado. Muita troca de treinador, confusão na torcida, teve cenas lamentáveis aqui que aconteceram. Eu estava presente nesse dia no jogo contra o Cuiabá. Ceará e Cuiabá, né? Colocou um técnico inexperiente e acabou o Brasileirão com um técnico interino, que foi o Juca, que hoje nem está mais no Ceará. A escolha do Lúcio, ela foi um negócio assim que surpreendeu todo mundo, porque assim, foi uma demora muito grande, foram 2 semanas para fechar no nome dele, e a diretoria colocou como uma aposta de que ele sabia muito do Ceará, sabia como é que faria o time jogar. Sim, vendeu mil maravilhas que o time ia escapar do rebaixamento e o time ele teve um aproveitamento pior do que o Marquinhos Santos. E olha que o Marquinhos Santos foi muito ruim. Ele só conseguiu escapar na Sul-Americana. Eu não sei a concepção do torcedor do Ceará em relação ao Marquinhos Santos. É claro que a gente vai falar mais sobre o Lúcio, porque eu acho que o trabalho dele foi um pouquinho mais marcante no âmbito negativo. Mas eu acho o Marquinhos Santos muito fraco. Quando o Marquinhos já chegou no Ceará, eu já achei uma escolha assim, bem questionável, né? O Lúcio nem se fala. Assim, eu consigo elucidar nessa história recente do Ceará 3 técnicos horríveis do Ceará, horríveis assim de dar vontade de furar os olhos. Adilson Batista em 2019, Argel Fux em 2019 e Marquinhos Santos em 2022. O time era horrível, desorganizado de ver jogar, era muito na base da imposição e não tinha uma ideia tática. E todo o tempo ele se defendia dizendo que o time estava jogando bem ou que o time ia começar a jogar bem. Todas as entrevistas coletivas do Marquinhos Santos, ele estava se defendendo de alguma coisa. Ele nunca dizia alguma coisa positiva para melhorar o ânimo, mas era sempre se defendendo de algum tipo de crítica. Bizarro. O Adilson, inclusive, em 2019, ele trabalha no Ceará, depois disso ele vai para o Cruzeiro e cai com o Cruzeiro, né? Aí depois o Anderson vem no começo de 2020, o Anderson vem, sai e vai para o Cruzeiro. E vai para o Cruzeiro. Fez um trabalho péssimo no Cruzeiro também. Mas é interessante você ter colocado a respeito que essa queda do Ceará já vem desde 2018, né? Porque, para mim, sinceramente, isso não ficava muito claro. Eu conseguia enxergar, vendo de fora, um projeto no Ceará, um projeto para que fosse um clube sustentável, para que viesse alcançar um patamar diferente, ainda maior dentro da sua história. Mas interessante ter essa visão sua. Porque, além das escolhas questionáveis de treinadores, de problemas de montagem de elenco, o que você consegue enxergar além disso para que essa queda do Ceará fosse consolidada em 2022? A participação direta, exclusiva da diretoria executiva do Ceará. A gente reclama muito desde sempre que o atual presidente, que está indo para o seu 3º mandato, que não era para ter, segundo alguns juristas, esse 3º mandato é como se fosse uma reposição dele no cargo, porque pelo estatuto antigo, era para ele ter só 2 mandatos, né? Geralmente, nos clubes são triênios, né? São 2 triênios e depois disso tem que... Pois é, 2 mandatos de 3 anos. Ele está no 3º mandato de 3 anos. Ele rasgou, não ele, a pessoa em si, mas o estatuto antigo foi rasgado, foi feito um novo para que possa ser colocado, possa ter sido feita essa recondução a ele do cargo. Aí a gente vai ter agora, né, em dezembro, a eleição para o Conselho Deliberativo do Ceará, no qual o atual presidente do Conselho do Ceará também é presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Olha. E por um tempo, agora, com a viagem da atual vice-governadora que assumiu, porque o governador do estado se elegeu senador,
Ela viajou, ele por algumas semanas também vai ser o governador do estado do Ceará. Além. Poderoso, hein? Pois é. E aí, como que fica para o torcedor do Ceará, na cabeça do torcedor do Ceará, ele cuidando do estado e cuidando do clube, para quem que ele está dando mais importância? Para ele mesmo? Ele já foi presidente do Ceará em 2008, 2009. Ele foi responsável por estruturar. O Ceará era em 2008, 2007, era um clube falido. Ele reestruturou o Ceará, colocou o Ceará na Série A na Série A de 2010, subiu em 2009, acabou caindo em 2011, mas foi um trabalho excepcional que o Evandro Leitão fez no Ceará nesse tempo. Depois disso, ele saiu em 2015, né, o segundo triênio dele. Em 2015 entrou o vice-presidente, que é o atual presidente Robson de Castro, no qual ele meio que continuou aquele trabalho que estava sendo feito, só que o Robson é um cara muito centralizador. Todas as decisões do clube, desde o que vai ser servido, estou exagerando, mas desde o que vai ser servido na cozinha para os funcionários e para os jogadores, até a contratação do diretor executivo, que vai fazer exatamente aquilo que ele quer. Todos os jogadores que foram contratados, quem foi buscar, quem fez todo o trabalho de gestor de futebol foi o presidente Robson de Castro. Então, aparentemente, na gestão dele, não tem autonomia dos poderes, digamos assim. De forma alguma. Marcelo Segurado veio aqui e não fez absolutamente muita coisa. O Jorge Macedo, que era entrou aqui dizendo que era um exímio conhecedor do mercado sul-americano, não contratou um sul-americano. Nossa. Aí ficou o Sérgio Dimas, que era executivo de logística do Santos. Aí ele fez algumas contratações boas, mas assim, o time do Ceará não tinha mais o que espremer ali daquele time para tentar escapar do rebaixamento. Já estava anunciado. Sim. Há algum tempo. Cara, a estrutura é muito mais preocupante do que eu imaginava. De verdade. Eu acho que... Diga. E para meio que acalmar os ânimos, antes de acabar o campeonato, o presidente deu algumas entrevistas dizendo que não saberia se continuaria no clube, se renunciaria. Alguns repórteres disseram que ele renunciaria ao final do Campeonato Brasileiro, mas isso a gente sabia que era meio que uma cortina de fumaça, porque ele não vai largar o osso. Ele tem mais 2 anos de mandato, já contratou executivo de futebol, já mudou a diretoria, manobrou politicamente, ele nomeou para a diretoria de futebol um rapaz que estava com planos e participando ativamente da oposição do clube. Meio que ele puxou de lá para enfraquecer a oposição nessa próxima eleição do Conselho Deliberativo. Meu Deus, mano. E aí, como que fica a sua cabeça como torcedor do Ceará, creio que, enfim, também englobando todos os torcedores, para uma disputa de Série B nesse cenário? Cara, assim, é juntar os cacos e ver o que vai ser feito. É tentar fazer oposição ao máximo, é tentar... Porque, assim, hoje o Ceará é muito fechado. Hoje o sócio-torcedor não vota. Diferente do time do outro lado da avenida, né? Porque aqui no Ceará, a gente tem uma avenida que separa um clube do outro. Oh, não sabia. Você colocar no mapa, o Fortaleza ele começa próximo a José Bastos, da Avenida José Bastos, e o Ceará a José Bastos passa atrás do clube do Ceará. Então, assim, meio que é uma avenida que separa os dois clubes. Não é que nem lá na Argentina, que Independiente e Racing são do mesmo quarteirão, mas assim, é uma distância considerável, mas é uma avenida só que separa os dois. Eu acho que ver esse excelente trabalho também do Marcelo Paz de perto no maior rival é outra coisa que também dói no coração do torcedor do Ceará. Cara, o Marcelo Paz é um baita gestor. Baita gestor. E o Fortaleza tem características que nunca ia passar nem perto do Ceará. De gestão, de compromisso, lá a diretoria executiva. Todos os membros da diretoria são remunerados. Então, eles têm salário, eles se dedicam exclusivamente ao clube. No Ceará, meio que um favor, assim, nenhum diretor é remunerado, nem o próprio presidente. E o sócio não vota aqui. Lá, no caso, o sócio tem poder de voto lá.
Muitas diferenças, né? Influenciam diretamente na trajetória do clube, né? Mas em relação à Série B, concordo plenamente. Eu acho que juntar os cargos, buscar reformular em vários sentidos, mas infelizmente algumas coisas não vão acabar acontecendo, né? Principalmente nesse sentido de autoridades maiores dentro do Ceará. Mas então, assim, o cenário hoje não é de tanta preocupação para uma disputa de Série B. Talvez até também olhando como um todo os clubes que vão disputar a competição e vendo a força que o Ceará vai entrar, que querendo ou não, caiu, mas manteve a folha em dia, talvez vai permanecer um jogador ou outro, vai conseguir ter mais poder de mercado que a maioria, então não tem tanta preocupação nesse sentido, né? O técnico que foi contratado, diga-se de passagem, o último time da Série B a definir técnico foi o Ceará e definir o seu executivo de futebol também foi o Ceará. Mas pelo menos foi nomes que, a meu ver, são nomes com experiência na Série B, que fizeram bons trabalhos e que têm a possibilidade real de subir com o Ceará, que foi o Julinho Camargo, que trabalhou no Criciúma e no Sampaio. Bom diretor de futebol. E o técnico Murigno, que estava no Curitiba. O trabalho dele foi muito bom no Curitiba. Ele pegou o Curitiba rebaixado, já rebaixado, trabalhou o que tinha que trabalhar no final das rodadas da Série A, jogou a Série B inteira, com o Curitiba subiu facilmente e fez um trabalho muito bom na Série B com o Curitiba. E ele começou bem a Série A no Curitiba em 2022. Eu lembro do início de trabalho dele, só que, enfim, depois a coisa desandou. Mas realmente ele é um cara que, bom, ele teve todo esse espaço para estar trabalhando e ele vai ter isso também no Ceará, mas assim, como aquela queda do Curitiba era muito anunciada, né, em 2020, acabou que ele, não em 2020, né, foi 2021 por conta da pandemia. Ele chegou bem antes, realmente, teve todo um tempo ali para planejar elenco e tudo mais, para conhecer mais o ambiente. E ele vai ter isso também no Ceará, apesar do Brasileirão já ter finalizado, mas vai ter oportunidade de começar uma pré-temporada, de ver as principais carências. Também acho que são bons nomes para trabalhar na frente do futebol do Ceará. Eu, particularmente, vejo o Ceará até como, não sei você, mas eu vejo como favorito nesse cenário aí de Série B de 2023. Cara, é um negócio assim que não tem um gigante na Série B esse ano, né? Todos os gigantes que tinham na Série B que estavam lá subiram. Bahia subiu, Vasco subiu, Cruzeiro subiu e o último que subiu, o Grêmio. Pronto, não tem. E os que caíram não foram times com times já campeões da Série B, alguma coisa assim. Sim. E assim, para mim tá uma Série B acessível ao Ceará, sob o ponto de vista de acesso. Mas assim, só comemora depois de atingir os seus 63 pontos aí. Como torcedor. O torcedor do Ceará tem uma característica que ele é muito pessimista. O torcedor ele é muito pessimista, ele demora muito a acreditar que aquele time vai para frente. Mas quando ele coloca a sua fé e as suas coisas, você vê os espetáculos, mosaico, Castelão lotado, festa e tudo. Mas ainda assim é um pouco pessimista. O torcedor do Ceará por natureza ele tem esse aspecto pessimista. Já tem essa natureza, ainda tem algumas coisas ultimamente que não estão ajudando aí, que eu acho que o torcedor fica ainda mais pessimista, né? Uma coisa que eu queria te perguntar é a respeito de relação da torcida com alguns jogadores. Nesse elenco, o caso que mais chama atenção talvez seja o do Vina, né? Que é um cara que, poxa, começou super bem no Ceará, adquiriu toda uma conexão com o torcedor, foi além ali das quatro linhas, né? Realmente criou uma ligação, mas que já vem há algum tempo numa queda acentuada e aí em 2022 começaram a ter polêmicas fora de campo com o Vina, né? Tô pegando aqui um exemplo, mas claro que você fica à vontade para colocar outros jogadores. E aí, como que fica a cabeça do torcedor em relação à continuidade desses jogadores? Realmente, hoje, não dá para considerar mais o Vina como um cara tão forte na história do Ceará, assim como outros. E aí, como que isso ficou depois dessa queda? Cara, o Vina tinha tudo nas mãos para ser ídolo. E, para mim, é porque vai muito de cada torcedor, mas para mim ele é um jogador comum. Ele pode ter feito o 2020 espetacular que ele fez, 2021 mesmo abaixo, fez também muito, muito bom. Mas não é ídolo, não. Para mim, ele não é ídolo. Ele tem posturas
e comportamentos de um menino, de um cara que está subindo da base agora. E eu acho assim que para ele virar ídolo do Ceará, ele teria que rever alguns conceitos da questão da postura dele dentro de campo. Algumas vezes ele não foi tão, ele não estava tão bem e foi para fazer confusão com o torcedor. Já teve várias vezes ali. Acho que já deve ter rodado o Brasil todo aquele vídeo dele discutindo com o torcedor na saída do túnel do Castelão. Aquilo ali é uma coisa de um... Foi no Ceará e São Paulo? Eu acho que foi. O pessoal tava chamando ele de pipoqueiro e ele perdeu o pênalti, né? ele perdeu o pênalti, a galera foi pra cima dele, ele respondeu daquele jeito, como um menino, né? Tem outros jogadores do Ceará que você consegue enxergar dessa forma também? Eu tô pensando em caras que estão há mais tempo. João Ricardo, Luiz Otávio. O João Ricardo até tem uma possibilidade O Luiz Otávio já é ídolo do Ceará, já pelas ótimas atuações dele e pela postura dele dentro de campo. No dia da invasão, no dia que a torcida invadiu o campo, a mando da Polícia Militar, que estava tentando evacuar o estádio, mas aí algumas pessoas se aproveitaram e invadiram o estádio, o campo de jogo. Explica essa história melhor pra gente. Pelo que eu vi, isso algumas horas depois da confusão, me parece que foi a principal torcida organizada do Ceará, que teve algum problema com alguns torcedores, e aí, bom, ficou uma situação insustentável que a polícia acabou liberando para que alguns torcedores... A torcida comum, digamos assim, começou a xingar a torcida organizada. A torcida organizada começou a entrar em confronto com a torcida normal. Aí começou a quebradeira de cadeira, de coisa voando de um lado para o outro, e estava vindo, respingando no anel inferior do estádio. A Polícia Militar, vendo aquela situação, um dos mapas de evacuação do Castelão é aquele procedimento que a polícia fez. Libera a galera de baixo, do anel inferior de baixo, e coloca ele para sair pelos escanteios. Pelos escanteios tem 4 saídas, são 4 escanteios, né? São 4 saídas que dão acesso ao estacionamento do clube. Do clube não, do estádio, e por seguinte ao resto da rua, né? As vias. E estava sendo feito a galera estava saindo e estava indo para os escanteios, para o final dos escanteios. Só que no meio de tudo isso tinha alguns vândalos, algumas coisas que pularam as placas de publicidade e invadiram o campo. Aí foi um efeito manada, todo mundo invadiu. Então foi um misto ali, né, de pessoas que estavam realmente querendo sair daquele anel inferior, que foram liberadas, e outros que aproveitaram para partir para cima dos jogadores, para xingar, até para agredir, né? Caramba. Partiram para cima do Vina, do Guilherme Castilho, do Zé Roberto, que estavam ali mais próximos, estavam ali no ataque, né? Sim. Então, o Vina deu um pique absurdo pro vestiário. Ele correu naquele dia, porque ele não correu o campeonato inteiro. Bizarro. Cara, eu já falei até alguns episódios aqui, mas vai ser... Bom, eu tenho que falar isso e certamente o público Pichoquense vai super entender, porque não tem a ver com, eu quero mostrar para qual clube que eu torço e tal, mas são muitas semelhanças, porque eu sou torcedor do Cruzeiro, né? Você tá... Eu te agradeço por 2019. Porque você tá contando tudo que ocorreu com o Ceará em 22, isso, sim, me deu uma ligação absurda com o que ocorreu em 2019. Em todos os sentidos, né? O Cruzeiro em 2019, bom, é claro que teve uma proporção maior, né? Se não é a SAF, não que a SAF seja a solução para tudo, a gente pode até adentrar nessa questão para o Ceará. Na verdade, a gente vai entrar nisso. Mas, bom, no caso do Cruzeiro, é a única solução. Ou chegava alguém para comprar o Cruzeiro, ou o Cruzeiro acabava, né? Foi esse o ponto. Mas teve todo o ponto da matéria do Fantástico, aquele foi um divisor de águas, e aí vieram atrasos salariais, trocas de treinadores, inúmeras trocas de treinadores, jogadores super identificados, perdendo completamente a idolatria que tinham construído. Você falou do caso do Vina, pelo que eu entendi, o Vina ainda não tinha construído isso, pelo menos na sua visão. O Thiago Neves, por aqui, já tinha construído. Era um cara bicampeão de Copa do Brasil, um cara super decisivo, um cara que mostrava um carinho enorme com o Cruzeiro. E aí começou a ter problemas fora de campo, dentro de campo, nitidamente, estava numa intensidade muito menor do que o normal. Fala do Zezé, né? Exatamente. Depois disso, teve até ele praticamente se oferecendo, né, para ir para o Atlético, quase que ele foi parar no Atlético, a torcida que super protestou e tudo mais.
chegou a assinar um pré-contrato, né? Só reforçando, né, tudo aquilo que ele estava construindo no 2019 dele. Bom, veio também Dedé, Fred, cara, super identificados com o torcedor do Cruzeiro, que perderam isso. E aí, essa questão de torcida também. Reta final de 2019, era briga o tempo todo entre duas organizadas do Cruzeiro. Né? As duas principais organizadas, dá para se dizer. E que era uma loucura, isso tanto na esplanada como dentro do estádio, né? Fato é que no último jogo contra o Cruzeiro é rebaixado contra o Palmeiras, tem toda aquela quebradeira, o jogo que não acaba, né? Acho que você deve se lembrar disso. Mas antes disso, o Cruzeiro tem um jogo super emblemático também, que decreta o rebaixamento moralmente, assim como no caso do Ceará e Cuiabá, que foi o Cruzeiro e CSA. Ali foi, né? Ali Depois foi daquele jogo, um bastidor, acho que não sei se chegou aí em Minas Gerais, mas o presidente do Ceará ligou para o Argel Fux antes da partida. Eu já imaginava. Porque, assim, depois do jogo, a comemoração do jogador do CSA, a comemoração do próprio Argel, sendo que o CSA já estava rebaixado ou praticamente rebaixado para a segunda divisão, bom, já dava todo um ar ali que tinha alguma coisa por trás, né? E o Argel recentemente tinha trabalhado no Ceará, enfim. Mas aquele jogo seguiu todo um script, né? Assim como foi o Ceará e Cuiabá. O CSA saindo na frente no primeiro tempo, o Cruzeiro fazendo um jogo ruim, clima chuvoso em BH, e aí veio o pênalti no segundo tempo, o Thiago Neves erra daquele jeito, depois a torcida joga sinalizador no campo, tem tempo de paralisação, ocorre também no setor onde fica a principal organizada, ocorreu uma briga, e aí acabou que torcedores começaram a pular para um outro setor. Eu mesmo estava no estádio, eu acabei saindo do jogo antes, teve uma confusão tremenda, eu vi até uma mulher quebrando a perna na minha frente, né, teve fratura exposta, onde toda a confusão que deu. Bom, lembra muito, né, o Ceará e Cuiabá, e assim, pegando todos esses pontos, incrível como que ambos seguiram o script perfeito para uma queda para a segunda divisão, né? E que dói demais no torcedor ver isso. Dói muito. A única coisa que não teve aqui, que teve no Cruzeiro, foi a questão do salário atrasado, mas o resto... Teve tudo. Teve tudo. Talvez, assim... Bom, aqui ainda não foi resolvido, né? Tem a investigação por parte do Ministério Público aos ex-dirigentes do Cruzeiro, caso de polícia ou casos de polícia. Não sei se chegou a esse ponto no Ceará, né? Nessa questão do Robson. Não, ainda não. Não. Porque, assim, o Ceará hoje é uma SAF que não foi comprada. A gente sabe quem é o dono do Ceará, quem manda no Ceará hoje. Mas ele não depositou nem R$1.000 aí para comprar. Pois é. E aí, agora entrando nesse ponto da SAF, com esse cenário do Robson sendo um presidente autoritário, tendo aparentemente o conselho do lado dele, tem alguma possibilidade de sair a SAF e não ser no dele no Ceará? Bom, tem que ser, assim, tem que ser uma proposta muito boa, mas eu estou aberto a... Já discuti com alguns... Discuti não, a gente já fez alguns programas de debate em relação a essa... A SAF, como seria o modelo no Vozão Cash. A gente tem um episódio bem especial com, acho que eu e o Bruno Craveiro, mais umas 2 ou 3 pessoas que a gente... Ele tem... O tema do TCC dele é justamente isso, a questão das SAFs. A gente tem um programa inteiro falando sobre isso. Eu sou muito a favor, sabe? Queria muito que tivesse no Ceará. Mas eu não vejo como modelo... Eu não vejo o modelo que está sendo implementado no Cruzeiro ser implementado no Ceará. Eu vislumbro muito mais o modelo do América Mineiro do que o modelo do Cruzeiro no Ceará. Entendi. Que já é uma SAF, já é uma coisa assim que está bem mais dividida. Não tem um dono assim, não é um cara centralizado. O América é um dos grandes casos meteóricos aí do futebol brasileiro nos últimos tempos, né? Porque, assim, é um clube que tem um bom CT, sempre teve um bom CT, sempre teve estádio próprio, mas, assim, não conseguia se firmar na elite do futebol. Tanto é que o América, com essa permanência que conseguiu para 2023, foi a primeira vez em toda a história do América, em mais de 100 anos, que ele conseguiu ter uma sequência na Série A. O América é aquele time que batia e voltava, batia e voltava. Bate e volta. Exatamente. Mas se estruturou.
se estruturou, tem mandatários no plural mesmo, é uma gestão bem descentralizada, mas que funciona, que dá certo. E, inclusive, a América está próxima até de se tornar SAF mesmo, aparentemente vai ser comprado. Mas, assim, é um clube super ajeitadinho, que tem conseguido atuar bem no mercado, ter uma boa captação de jogadores, potencializar a base, salários em dia e ser competitivo, né? Talvez o único problema do América é uma vantagem tremenda que o Ceará tem, que é a questão da torcida, né? O América tem uma dificuldade enorme de fazer com que a torcida cresça. Tá estagnada. E aí o Ceará, poxa, tem uma das maiores torcidas do Nordeste. E que já é uma força muito grande, né? Sabendo usar tudo que envolve o Ceará, poxa, tem tudo para em breve estar num patamar tão bom ou até mesmo maior que o do rival Fortaleza, né? O Ceará, ele é hoje, nos anos que ele conquistou a marca própria, ele criou a marca própria, ele foi uma máquina de produzir dinheiro. Venda de camisa, lançamento de camisa. Essa camisa aqui, esqueci da marca própria, é verdade. essa camisa aqui desse ano vendeu como se vende água no sinal. Tantas outras também nos outros anos. O número de sócios torcedores bateu mais de 55 mil sócios, se eu não me engano. Mas aí, com o rebaixamento, esse número vai cair vertiginosamente. Nomes são números muito Mas com a marca própria foi assim um negócio que eu acho que o presidente nunca tinha visto tanto dinheiro entrar no clube como ele viu com a marca própria e o programa de sócio torcedor. Era assim, eu não sei como aí pro lado de Minas, como era o atendimento e as coisas. Aqui, quando a gente tinha uma marca que era meio que terceirizada, né? Era sempre uma distribuidora de material esportivo. Já foi a Pênalti, já foi a Topper. Quando essas empresas tinham, não tinha camisa. Faltava distribuição, faltava logística. Ia ter um lançamento, no mesmo dia não tinha no outro dia não tinha camisa para vender nas lojas. As lojas do Ceará eram de sócios proprietários do clube. Então, esse modelo foi extinto, foi colocado para escanteio, foi colocado franquia, foi colocado as lojas próprias do clube, essas coisas. Loja modelo que não tinha antigamente. E o Ceará virou uma máquina de... Buscando enriquecer o clube, não quem era proprietário, né? O Ceará caiu no seu ano de maior orçamento da história. Foram 165 milhões de reais esse ano. Caramba. Isso escancara a incompetência do Robson de Castro. Né? Porque, gente, o Ceará, como você bem disse, se tornou uma máquina de fazer dinheiro. E mesmo assim teve essa queda. No primeiro ano de Série A, se eu não me engano, o orçamento era de 35 milhões em 2018, 35, 40 milhões. Aí foi subindo, chegou em 165 e caiu. Caramba. E uma coisa que eu ia até te perguntar, né, que foi histórico, como eu falei no início do programa, a questão do Ceará ter chegado na reta final da Copa Sul-Americana, né, de ter feito a melhor fase de grupos da história da competição. E ali talvez tenha feito seu melhor jogo, ou pelo menos o melhor na era Marquinhos Santos, né, que foi contra o São Paulo no Castelão. Como que foi para lidar com essa eliminação? Né? Porque, assim, sinceramente, se o Ceará passa do São Paulo, eu não sei se o cenário no Brasileirão iria mudar, né? Difícil falar isso, mas... Acho que não. O Atlético foi até onde foi e tá aí. Caiu agarrado com o Ceará. Pois é. Ao menos na Sul-Americana, talvez o Ceará chegaria numa final, né? Para disputar contra o Del Valle. Mas como que foi, assim, todo esse clima de competição internacional no Ceará e o Ceará se dando bem em competição internacional, tendo um enfrentamento forte contra o São Paulo? Como foi o envolvimento do torcedor nisso? Cara, foi uma lua de mel, né? Enquanto houve com o Dorival Júnior, foi uma lua de mel na fase de grupos, os 6 jogos, as 6 vitórias. E quando veio o Marquinhos Santos, quando foi decidido o nome do Marquinhos Santos, alguns cronistas, algumas pessoas até do até os créditos aqui, o Léo Fontinelli, ele já anunciava há muito tempo que a diretoria estava perdida, estava se equivocando, trocando os pés pelas mãos. E ele disse que
o Ceará contratou o Marquinhos Santos para o Marquinhos Santos entregar a classificação de bandeja para quem quer que seja. O time já dava sinais que não ia conseguir ficar naquele nível por muito tempo. Não tinha uma organização tática, era muito de vontade, disso, daquilo. E foi até um jogo bem equilibrado, o jogo da volta, porque o jogo da ida teve, se eu não me engano, foi 1-0 e foi 2-1 aqui. O jogo foi muito bom, foi muito emocionante, mas chegou nas disputas de pênalti, o Ceará tem, por histórico, não tem um bom aproveitamento em pênaltis. Isso vem desde sempre. Não teve um cara que se firmou assim, acho que nos últimos 10 anos teve 2 batedores muito bons de pênalti no Ceará, e depois disso nem a pessoa que foram os pega dois? o Pio, que jogou no Red Bull Bragantino, aquele do Dandan, que se ele acertasse, ia embora, pois é. Ele fez muito gol de falta aqui, muito gol de pênalti. Raramente ele errava um pênalti. E o Ricardinho, que jogou mais recentemente no Paysandu. Ele foi ídolo máximo aqui no Ceará, o Ricardinho. Tem uma história linda aqui pelo Ceará. Tirou o time do rebaixamento para a Série C de 2015. É um cara muito identificado. Subiu com o Ceará em 2017. Foram esses 2 caras assim, de cabeça que eu lembro que tem um excelente aproveitamento de pênaltis. Porque tem a bola parada muito forte, né? O Ricardinho foi batedor de falta e o Pio tem um canudo. Inclusive eu treino de vez em quando com ele, quando ele tá aqui É mesmo? Que bacana. A gente treina no mesmo lugar. Que bacana. Você estava falando em bola parada, importante o Ceará ter esse jogador para a Série B, né? Porque, poxa, a gente sabe que a Série B tem jogos mais truncados, né? Jogos menos técnicos, e geralmente os jogos são bastante decididos em bolas paradas, né? Em cobrança de escanteio, de falta, de pênaltis. Eu acho que o Vina não permanece, né? Possivelmente não permanece. Porque eu ia falar que ele tem até uma cobrança de pênalti ali razoável, mas assim, importante o Ceará ter esse cara. Não gosta, né? Não gosta. Não dá. Vina, pênalti e essas coisas não são coisas que não combinam, não sentam na mesma mesa. O nosso batedor era o Mendonça, o Steven Mendonça, que era o cara que teve o melhor aproveitamento de pênalti na temporada passada. Qual foi o aproveitamento dele, assim? Eu acho que ele errou, esse ano ele errou 1 ou 2, e no ano passado ele errou 1 todo. Tem um aproveitamento muito bom. Muito bom, com certeza, muito bom. Para a próxima temporada, uma competição também bem relevante, que o Ceará tem tradição nela, Copa do Nordeste. Não entra como favorito. Não entra como favorito. Não entra como favorito. Não entra como favorito para a Copa do Nordeste. Mas, mesmo tendo como principal objetivo o retorno à Série A, acho que a Copa do Nordeste não deixa de ter uma importância para o clube. Hoje, no cenário cearense, a Copa do Nordeste ela tem mais valor do que o próprio Campeonato Cearense. Com exceção dessa temporada, porque é uma das temporadas decisivas para os nossos 2 clubes, porque o Fortaleza está com seu tetracampeonato, podendo ser penta depois de 118 anos, não sei quantos anos. E o Ceará é penta, mas o penta que o Ceará tem é um penta homologado pela federação, essas coisas, baseado nas notícias de jornais na época. Polêmica, né? Tem uma polêmica porque dizem que não tem a taça do pentacampeonato, mas está documentado, está homologado e foi reconhecido por dirigentes, inclusive, do Fortaleza. Se eu não me engano, o Alcides Santos, na época, reconheceu o penta do Ceará, era reconhecido, só alguns torcedores. Para você, historicamente... Historicamente, sim, vale. Sim. É a mesma coisa não vou muito longe, Mundial do Corinthians. O primeiro Mundial do Corinthians é reconhecido pela FIFA. Mundial. É claro. Mas voltando ao ponto da Copa do Nordeste, importante, então, o Ceará levar a sério essa competição e, sim, dentro dela, ter aí uma espinha dorsal para o elenco que vai disputar a Série B, né? E captação de jogadores da própria Copa do Nordeste. Tem muito... todos os anos aparecem muitos jogadores que se destacam por clubes menores e acabam aparecendo em clubes
mais estruturados. A gente pode dizer assim que em 2016, o Luiz Otávio, que você citou, ele foi rebaixado com o Sampaio Corrêa e fez uma Copa do Nordeste bem tranquilo, bem aceitável, razoável dentro do padrão do Sampaio Corrêa e veio jogar no Ceará. E é um zagueiro. É um baita zagueiro. E para a Série B, com a experiência que ele tem, ele é muito bom. Na Série A ele já não tava mais. O nível da Série A não estava mais dando para o Luiz Otávio, mas na Série B o Luiz Otávio é. Do elenco, e aí, levando em conta também a realidade de realmente ter uma possibilidade do jogador ficar. Desse elenco, quem que você acha que dá para aproveitar para a Série B? Que dá para ficar ou que eu quero que fique? Que dá para ficar. Melhor, né? Tratar mais com a realidade. Bruno Pacheco, eu acho que ele já se mostrou ser um cara que eu acho que é bom jogador. Não vai demorar muito, mas ele vai virar ídolo do Ceará. Para mim, ele já é. Uhum. Porque o que ele já fez pelo clube, pela a postura dele em campo, dos momentos mais difíceis que ele não se escondeu e que para mim foi a pá de cal, digamos assim, para ele virar ídolo. Foi no último jogo da Série A, o time já rebaixado, e ele fez questão e ele pediu para ser relacionado e jogar junto com os outros meninos que foram da base. Isso para mim diz muito do caráter do jogador. Então, assim, o que eu renovaria, que eu buscaria de todas as formas, mantendo o elenco, seria o Bruno Pacheco. Que não seria um cara só importante tecnicamente, mas assim, por esse estofo que tem, né? Sim. No É um cara vestiário. que tem uma qualidade muito, muito grande, muito grande. Um dos também melhores acho laterais esquerdos que eu vi jogando pelo Ceará. Eu gosto dele desde quando ele atuava na Chape. E aí, chegou no Ceará bem também, né? Ele na Chape também, ele destruía. Muito, muito bom jogador. É bom jogador. Mano, vamos lá, indo para um ping-pong, indo para nossa reta final, umas perguntinhas importantes, né? Vamos lá. Para você, qual é a sua maior decepção enquanto torcedor do Ceará? Ter sentado na cadeira de presidente do Ceará, o atual presidente do Ceará. Essa é a minha maior decepção como torcedor. Forte, forte. Qual que é o seu maior ídolo na história do Ceará e por quê? Queria que você falasse por quê também. Ricardinho. O Ricardinho, ele fez pelo Ceará o que eu acho que nessa história recente do Ceará nenhum jogador fez pelo Ceará. Ele já chegou a jogar lesionado em 2015. Ele colocou o time com o Lisca em 2015. Ele fez com que o jogo do time passasse muito pelos pés do Ricardinho. Então, era o Ricardinho que dava passe, era o Ricardinho que batia falta, era o Ricardinho que fazia absolutamente tudo. Servia muito os companheiros. E a postura de, mesmo lesionado, indo jogar o último jogo. Assim, não importasse quanto tempo ele ficasse fora por lesão, essas coisas, mas ele ia jogar o último jogo e jogou, fez um baita jogo. A gente escapou, foi o jogo acho que o único jogo da história recente do Ceará que eu não fui porque eu estava operado. Eu fiz uma cirurgia no dia anterior do jogo. Tive que assistir de casa, mas assim, Castelão lotado, o Ceará precisando de uma vitória para escapar da Série C e venceu o Macaé. Que legal, que legal. Seu jogo mais marcante de dentro do estádio com o Ceará? Cara, assim, marcante, assim, um jogo. O pessoal fala muito de jogo histórico, mas eu acho que o jogo que eu mais comemorei, que eu mais dei pulo, foi um dos mais felizes da minha vida, foi o Ceará e Fortaleza em 2021, 4-0. Aquele jogo foi sensacional. Aquela goleada Imagino. foi lindo. Imagino. Nossa, ganhar do maior rival de goleada, tá maluco. E as reações da torcida do Fortaleza depois desse jogo foram excepcionais. Até Vojvoda não presta, o time perde de 4-0, tá arriscando a classificação para a Libertadores. O Fortaleza foi para a Libertadores com o pé nas costas, mas esse 4-0 no meio tem um gostinho especial. Ceará, pergunta meio, exótica, mas não vou deixar de fazer. Você preferiria o Ceará na Série C do futebol brasileiro ou
torcedor, filho, um filho seu torcedor do Fortaleza? Cara, Série C a gente nunca jogou, né? Porra, difícil, hein? Cara, sem filho a gente tem que amar, independente das péssimas escolhas que eles façam, né? Eu também ficaria com se fosse o meu caso, viu? Não vive muito tempo com a gente, né? Com 18 anos ele pode seguir o caminho dele. Boa, boa, saiu bem. E aí, mano, uma coisa que eu queria saber por último pra gente fechar. Qual que é o seu maior propósito dentro do Vozão Cast, como participante do Vozão Cast? O que você mais deseja profissionalmente para você dentro do podcast, mas também para ele como um todo? Cara, hoje o Vozãocast ele tá num patamar que se eu chegasse para mim perguntando no dia que eu entrei no Vozãocast se ele chegaria a esse patamar que tá hoje, eu ia dizer, cara, porra, que loucura, hein? Não imaginava, né? Não imaginava. Com a quantidade de inscritos, com a quantidade de apoiadores, com as parcerias, a parceria com a casa de aposta, que foi muito forte em 2022, que proporcionou para os integrantes aí experiências dentro do estádio que muitos deles não teriam acesso normalmente. Então, assim, hoje o Vozãocast está num patamar que eu vejo que não, quando eu entrei, não estaria num curto espaço de tempo, como ele conseguiu alcançar nesse período. E vislumbrar para frente é se tornar um canal de televisão, quem sabe, não sei, um programa de televisão que fale alguma coisa sobre isso. Perdão, passou uma ambulância Não, aqui. sem problemas. E é isso, eu acho que ver estampado como referência de jornais, essas coisas, como já acontece, né? A gente tem Isso alguns... que eu até iria te perguntar. Bom, a resposta tá em relação ao torcedor do Ceará, talvez até do Fortaleza também, que venham acompanhar vocês, tá no número de inscritos no YouTube, né? Mais de 40 mil. A resposta é muito clara nesse sentido. Mas o Vozão Cast já é relevante nos meios de comunicação do Ceará? Já teve aí alguma menção? Algumas notícias que já saíram pela gente já foram creditadas em jornais, no Jornal Povo, no Diário do Nordeste. A gente tem amigos lá dentro, pessoas que fazem futebol junto com a gente, são pessoas assim queridíssimas. Eu quero até mandar um abraço pro meu amigo, o Thiago Minhoca, que participa não só do Jornal Povo, do Esporte do Povo, mas do podcast 45 Minutos. O Léo e os meninos do Diário do Nordeste, o André Almeida também, é muito gente boa. André Almeida, eu acompanho bastante ele no Twitter. Cara, ele é um cara super gente boa. Muito gente boa. E o Thiago Minhoca, é assim, a história que eu tenho com ele, a gente se conheceu num evento de podcast também. A gente estava indo pro Ceará Atlético Paranaense em 2019. Teve um evento mais cedo, a gente foi, eu dei carona para ele, né, que ele ia fazer a cobertura pela Rádio Povo. E foi um jogo que foi o empate mais doloroso da minha vida. Que foi... O Ceará estava escapando do rebaixamento, vencendo até os 47 do segundo tempo, tomou um gol de empate. E o Castelão foi abaixo, praticamente. Eu vivo brincando com ele que foi o empate mais derrotado que eu sofri na vida. Foi o dia que eu conheci ele, mas ele é uma pessoa excepcional. Thiago Minhoca é uma pessoa sensacional. Que bacana, mano. Conseguir também conexões com pessoas tão relevantes no meio do jornalismo é gratificante demais, né? E assim, vocês também servirem como fontes para esses caras, né? Poxa, tanto se espelharam, certamente ainda se espelham. Hoje tem o Vozão Cast. Muitos jornalistas falam abertamente nos seus programas que assistem a gente, assistem os podcasts e programas da mídia independente do Fortaleza também, que é muito forte. E isso só tem a crescer na nossa mídia independente, porque o torcedor hoje, ele não quer mais só o cara engessado da televisão ou do rádio que fala aquele negócio. Ele quer ouvir um cara que concorde com ele, que fala exatamente, que tem uma visão muito parecida com a dele. E ele olha na gente o torcedor que ele é.
de ter as opiniões, as suas posições sobre o time muito parecidas. Essa representatividade é muito Sim. forte, né? E é uma coisa que a mídia tradicional tem dificuldade demais de entender. Geralmente, quando surge a mídia independente causando essa sensação de representatividade no torcedor, ela se incomoda, né? Uhum. Eu, inclusive, agora há pouco antes da gente começar a gravar, estava vendo uma matéria que saiu na Folha de São Paulo a respeito, na verdade, não uma matéria, uma coluna de opinião, agora eu me esqueci o nome do jornalista, falando a respeito da transmissão da Copa do Mundo no Cazé, né, na Cazé TV. E assim, uma enxurrada de críticas, colocando palavras, né, como palavrões, colocando que tem uma incitação à homofobia por conta do termo bolada no queixo. Algo bizarro, sabe? Então, assim, poxa, é justamente por isso que a mídia tradicional tem ficado cada vez mais para trás e aberto espaço para esse tipo de transmissão. O Cazé está fazendo um sucesso enorme. E aí, trazendo para a realidade do Vozão Cash, é por aí também, né? Dá para se entender por aí também, e é um momento para vocês aproveitarem cada vez mais. Vai que um dia o Voluncast está muito grande e compra o direito de transmissão do Campeonato Cearense. Vai que. Pois é, então, pode acontecer. Por que não? Mas aí vocês têm que estar preparados para a crítica, porque, meus amigos, a mídia tradicional ainda não está preparada para, nem falo perder esse espaço, tá? Para dividir esse espaço, mas a forma que tem agido acaba perdendo espaço mesmo, né? Concordo 100% contigo. Pois é. Queria agora, amigo, nessa reta final de programa, que você passasse aí para o pessoal os endereços do Vozão Cash na internet, para todo mundo estar acompanhando, quem ainda não acompanha, para estar acompanhando as mais diversas redes sociais, para que o público Pichocast entre em peso lá para ver esse grandíssimo trabalho que vocês fazem. No Instagram, @VozãoCast_. Aí na bio do Instagram tem o link direto para o nosso canal do Telegram com as notícias e tudo. Tem a parte gratuita, né? Tem um canal gratuito e tem um canal pago que tem exclusividade de notícias, alguns benefícios, coisas, sorteio. E no YouTube, @VozãoCast. Tem o Vozãocast e tem o VC Podcast. São 2 canais que a gente mantém, alimenta tanto um quanto o outro, mas o principal é o Vozãocast, que tem mais de 40 mil inscritos. Perfeito. Então tá entendido, né, público Showcast? Acompanha aí o Vozãocast, trabalho enorme, já deram para vocês verem isso no Igor, né? De novo, te agradeço demais, viu, Igor, pela sua presença, por ter concedido um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, contando sobre o projeto, contando sobre o Ceará, sobre um pouquinho da história do clube, sobre expectativa para a próxima temporada também, elucidando muita coisa que a gente ainda não consegue entender muito bem no Ceará, porque a gente não está tão de pertinho. E de coração, desejo toda sorte para o Vozão Cash, que vocês sigam crescendo, sigam nessa pegada bacana. Podem ter certeza que vocês servem de inspiração para mim, que estou buscando começar nesse meio, né, numa pegada parecida, falando sobre futebol, né, que é uma coisa que a gente tanto ama, mas vocês, claro, se atrelando ao Ceará, o clube que vocês tanto amam, e desejo também muita sorte ao Ceará, que volte à elite de futebol brasileiro, porque o lugar do Ceará pode ser clichê, mas na elite, na Série A, um clube tão tradicional, um clube de torcida de massa, que tem uma história tão forte, não só no Nordeste, mas no Brasil, que, dava a entender que iria atingir um patamar maior ainda do que tinha atingido, mas infelizmente veio essa queda, mas que volte mais forte para a Série A e que seja já em 2024, né? Com certeza, concordo com tudo que você falou e espero também que isso aconteça. Agradecer também a oportunidade de falar, de estar aqui dividindo bancada contigo, falando sobre futebol. Assim, para mim é muito bom falar sobre futebol, eu sou apaixonado por futebol de estádio desde os meus 10 anos de idade, então, assim, é muito massa. Hoje mais ainda poder falar de futebol abertamente, falar do meu time, falar do futebol cearense como um todo. E só agradecer a você, Caio, e a tua audiência por ter proporcionado isso e deixar as portas abertas quando você quiser ir no Vozãocast, participar, tiver algum jogo vai que cai, um chaveamento da Copa do Brasil, a gente faz um pré-jogo e tudo. Claro. Deixar as portas abertas para você ir, tanto você ou qualquer outra pessoa que esteja participando do seu podcast, as portas estão abertas lá no Vozãocast para você. E é isso, agradecer
qualquer coisa, só procurar, estou à disposição, precisar de mais alguns programas aí, nós estamos aí para fazer. Com certeza, fico lisonjeado aí com... Bom, quem sabe futuramente seja participando aí do Vozão Cash, mas as portas estão abertas aqui para você, para qualquer outro integrante do Vozão Cash, porque vai ser um prazer, vocês agregam demais, sério mesmo. E é isso, público Pichocast, e não se esqueçam de seguir o Pichotada Cash em todas as redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter, no TikTok, e claro, a gente também tem os nossos canais no YouTube e no Spotify, sempre com @PichotadaCast, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.